Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 39. Bons estudos! Tudo bem? Você já viu nas nossas teleaulas que os produtos químicos são transportados de um lugar para o outro. Isso porque, geralmente, as indústrias químicas ficam perto da fonte de matéria-prima e longe das fábricas de produtos acabados. Os produtos químicos são transportados em caminhões como esse daqui. E os caminhões que transportam esses produtos químicos circulam pelas nossas estradas com muita frequência. Eles devem ser dirigidos com muito cuidado, porque no caso de um acidente com algum desses caminhões, as consequências poderiam ser muito graves. Não é isso mesmo, seu Tashiro? E muito. Na nossa teleaula você vai embarcar nessa viagem e a gente vai aprender como devem ser transportadas cargas perigosas. Nessa teleaula, você vai conhecer a sinalização dos caminhões que transportam produtos químicos. Vai aprender a decifrar um rótulo de risco e o painel de segurança. Também vai saber o que é uma tabela periódica. A nossa teleaula está começando agora. Bom, Almir, e o que mais você está aprendendo no seu curso de transporte de produtos perigosos? Puxa, eu nem te conto, viu? Outro dia, o professor mostrou pra gente um filme de arrepiar. Um sujeito dirigia um caminhão cheio de dinamite. E a estrada que o sujeito ia? Você tinha que ver, viu? Tá louco. Só pra ter uma ideia, o professor mostrou um teste com dinamite. Dá pra perceber a explosividade do dinamite. É super perigoso. Hein? Deus me livre. Você vai ter que carregar dinamite também, Almir? Eu não sei. Mas lá no curso a gente aprende a carregar qualquer carga perigosa. Para cada tipo de carregamento perigoso, você tem um tipo de procedimento de segurança. Seja qual for o tipo do produto. Explosivo, corrosivo, tóxico, inflamável, radioativo. Todos são perigosos e exigem cuidados especiais. Você já deve ter visto em alguns caminhões sinais como esse daqui. Uma placa cor de laranja com alguns números escritos. É o painel de segurança. Ele tem que ficar em 4 lugares diferentes. Um em cada lado do caminhão, um lá na frente e o outro aqui atrás. Do lado desse painel de segurança tem que ter também um rótulo de risco, como esse daqui. Ele tem alguns desenhos que indicam o tipo de produto. Esse daqui, por exemplo, olha, é corrosivo. Então, olha só, rótulo de risco e painel de segurança. Vamos dar uma olhadinha se esse caminhão também tem as sinalizações do outro lado? Olha lá, tem sim. Esse caminhão está bem sinalizado. O painel de segurança identifica a classe a que o produto perigoso pertence. Os números do painel servem para identificar a substância. Você vê o número no painel e confere numa tabela a que substância ele se refere. Almir, eu acho que essa tabela que o seu professor estava se referindo é uma tabela que uma vez eu vi numa revista de química. Essa tabela começava com hidrogênio e terminava... Putz, eu não lembro. Ih, olha uma pessoa que pode responder minha pergunta. Ô, Áurea. Oi, tudo bom, Clóvis? Áurea, é o seguinte, como é o nome daquela tabela de química que começa com hidrogênio e termina? Eu não lembro. Você deve estar falando da tabela periódica. Isso! Essa tabela periódica também não é usada para determinar o tipo de carga química que o caminhão está transportando? Não. Tabela periódica tem nada a ver com a placa de risco dos caminhões. Quer dizer que existem várias tabelas em química? Sim, tem várias tabelas. E a tabela periódica é uma tabela onde todos os elementos químicos conhecidos estão em ordem. Mas espera aí, quando eu vi essa tabela eu não percebi nenhuma ordem neles. É que estão em ordem do número de prótons dos seus átomos. E o que são prótons? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Prótons. Já sei. Os prótons são as partículas positivas que existem no núcleo do átomo. Lembram-se? Um átomo é formado por partículas positivas, os prótons, e pelos nêutrons, que ficam no núcleo do átomo. E também por partículas negativas, os elétrons, que ficam circulando em órbitas ao redor do núcleo. Pronto, tá aqui a revista com a tabela que o Clóvis falou, ó. Por favor, Zezé. Essa mesmo, olha aqui, ó, tabela periódica. Olha só, Clóvis,
Os elementos que ficam na mesma coluna têm propriedades semelhantes. Pela localização do elemento nessa tabela, dá para saber mais ou menos as propriedades dele. É uma tabela muito útil para os químicos. É interessante porque, vendo os elementos organizados na tabela, você percebe que na natureza existe uma certa ordem, não percebe? E dá para saber se eles são tóxicos ou não? Não dá para saber a toxicidade. Mas dá para saber, por exemplo, se o elemento é um metal ou não metal. Os metais ficam localizados principalmente do lado esquerdo da tabela e os não metais do lado direito. Enfim, dá para saber muita coisa. Dá para saber se o metal perde 1, 2 ou 3 elétrons para formar o íon. Se o elemento ganha 1 elétron ou 2. Dá para conhecer os elementos que são mais reativos. Dá para saber a cor das substâncias? Em alguns casos dá até para saber a cor das substâncias que esses elementos formam. Ah, já sei. É a cola dos químicos, né? Quando vocês querem saber alguma coisa sobre uma substância, vocês vão lá e dão uma olhadinha na tabela, não é? Zezé, você tem cada ideia. Não, Zezé, não é bem uma cola. Porque pela tabela só dá pra gente ter assim uma ideia aproximada, não dá pra saber exatamente. O número do painel de segurança é um número que foi dado só para identificar a substância. Quer dizer, ele não tem relação nenhuma com a constituição dessa substância. Olha só quantos números diferentes tem nesses painéis de identificação desses caminhões. Eles querem dizer que todos esses caminhões aqui carregam produtos e substâncias diferentes. Se, por exemplo, você quiser saber qual substância o número 1791 representa, você tem que consultar uma relação do Ministério dos Transportes. E olha, isso não tem nada a ver com a tabela periódica. O número que fica embaixo chama-se número ONU. É a identificação do produto de acordo com a relação do Ministério dos Transportes. Nesse caso, é o número 1005, que significa a substância amônia. Vamos ver no computador o risco dessa substância. Nossa, quanta informação! Começa com riscos para a saúde. Aqui diz que é venenoso, que pode ser fatal se inalado ou absorvido pela pele. O contato pode causar queimadura na pele e nos olhos. O contato com o líquido pode causar lesões por congelamento. As águas residuais do fogo e as águas de diluição podem causar poluição. Então essa tal de amônia é super perigosa? Qual é o número dela mesmo, Almir? É 1005? E tinha muito mais informações no computador. Tinha um item sobre fogo e explosão. Dizia que a amônia podia queimar, mas que não se inflamava facilmente. E que o cilindro pode explodir com o calor do fogo. Ah, mas tem assim orientações para caso de acidente? É o que mais tinha. Ações de emergência. Mandava a gente isolar a área de risco num raio de pelo menos 15 metros. Manter-se com o vento pelas costas, afastar-se de áreas baixas e ventilar locais fechados antes de entrar. Recomendava o uso de roupas especiais em caso de vazamento sem fogo. E ter cuidado ao usar os equipamentos de combate ao fogo que oferecem proteção limitada. Almir, e se estiver derramado ou vazando? Bom, também está previsto. Primeiro deve-se tentar estancar o vazamento. Depois, usar neblina de água para reduzir os vapores. Uma coisa que é importante, viu? Jamais usar água diretamente na área de derramamento ou de vazamento. E nem deixar penetrar água no recipiente do caminhão. O importante é isolar a área até que o gás tenha dispersado. Deus o livre de tal desgraça, Almir. Mas o computador também te disse o que era para fazer se alguma pessoa for atingida? Para isso, tem um item só de primeiros socorros. E nada melhor do que a gente perguntar para motoristas experientes quais são os cuidados de primeiros socorros que devem ser tomados quando uma pessoa entra em contato com uma carga perigosa. Levar a vítima ao ar fresco e solicitar assistência médica o mais rápido possível. Se não estiver respirando, fazer a respiração artificial. Se a respiração continuar difícil, administrar oxigênio. Remover e isolar imediatamente roupas e calçados contaminados. Em caso de contato com o produto, lavar a pele e os olhos com água corrente pelo menos 15 minutos. Manter a vítima quieta e agasalhada para manter a temperatura normal do corpo. Manter a vítima sob observação, pois os efeitos podem ser retardados.
Quer dizer que tudo isso estava escrito na guia que você puxou do computador? Tava, tudo escrito. Quer dizer que os números do painel de segurança nos dizem a substância e os tipos de cuidados que nós temos que tomar com ela. E mais a classe de risco dessa substância. O número que está escrito em cima é o número de risco. Neste caso, é o número 2. Vamos ver no computador o que significa. Gases comprimidos, liquefeitos, dissolvidos sob pressão ou altamente refrigerados. Se o número que está em cima vier acompanhado da letra X, significa que esse produto não deve entrar em contato com a água. Quando o mesmo algarismo aparece 2 vezes, significa que o risco é mais intenso. Aqui, por exemplo, 3 aparece repetido 2 vezes, que quer dizer líquido altamente inflamável. Se o 3 aparecesse somente uma vez, seria apenas líquido inflamável. Oh, vivendo e aprendendo, hein? Quem diria? Quer dizer que os caminhões que transportam cargas perigosas têm todos esses sinais que nos dão todas essas informações. E se eu copiar os sinais que estão escritos lá no caminhão do meu vizinho e levá-lo no seu curso, será que eu consigo descobrir que tipo de substância que ele transporta e se eu estou correndo algum perigo de vida? Claro, Zezé, sem problemas. Ah, então, Clóvis, você toma conta aí da banca, né? Vamos à obra, Almir. Vamos. Olha, esse aqui é o número da placa de caminhão lá do meu vizinho. Ótimo, então vamos conferir aí no micro. Digite F1. Número ONU. É o 1017? Isso, é o 1017, aí de baixo, Zé. Cloro. É isso que meu vizinho transporta. É perigoso, professor? Tecle F2. Pronto. Nossa, mas é muito perigoso. Olha o que está escrito aqui, Almir, ó. É venenoso, pode ser fatal se inalado. O contato pode causar queimadura na pele e nos olhos. O contato com o líquido pode causar lesões por congelamento. Nisso, o cloro é parecido com a amônia. Mas é muito mais inflamável. Olha lá, pode inflamar outros materiais combustíveis, madeira, papel, óleo, etc. Em mistura com combustíveis pode explodir. O cilindro pode explodir com o calor do fogo. Bom, o resto das recomendações do Guia 20 para transporte de cloro são semelhantes às do Guia 15 para transporte de amônia. Satisfeita, Zezé? Eu não. E o senhor lá ficaria satisfeito se soubesse que o seu vizinho transporta um produto tão perigoso assim? Se ele transporta, ele tem certificado e deve ter feito um curso igual ao que seu amigo aqui, o Almir, está fazendo. Pode ficar tranquila. E o grau de risco do cloro, qual é? Zezé, tecle aí F3. Pronto. Classe de risco. Ótimo. Confira na placa o número de risco, Almir. É 2, como o da amônia. 2. Gases comprimidos, liquefeitos, dissolvidos sob pressão ou altamente refrigerados. Puxa vida! Bom, enquanto você fica aí fazendo a sua revisão, eu vou correndo conversar com aquele meu vizinho. Eu quero saber se ele tem certificado de motorista de carga perigosa. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Nessa teleaula, você aprendeu a sinalização dos caminhões que transportam cargas perigosas. Viu como saber o nome da substância a partir do número escrito no painel de segurança e sua classe de risco. Também aprendeu que para cada substância perigosa existe um procedimento a tomar em caso de acidentes com vazamentos ou derramamento. Pois é, quanta coisa a gente aprende com a química, mas para saber mesmo tem que estudar. Preste atenção nos painéis de segurança e nos rótulos de risco dos caminhões e tente decifrar que tipo de carga eles estão transportando. Até a próxima teleaula.